A primeira pergunta é: Ezequias, você se considera uma pessoa de sucesso? Sim, eu me considero uma pessoa de sucesso. Ezequias, por que se considera uma pessoa de sucesso? Porque o sucesso, ele não é medido pelo que eu tenho de posse em minhas mãos, mas pelo que eu tenho na minha mentalidade. Então, a minha riqueza, ela está na minha mentalidade. O meu sucesso, ele está na minha mentalidade. De repente você pode conhecer o Ezequias agora em 2021, dono da loja da Sacoleira, parceiro, 50% da loja da Sacoleira é minha. Os outros 50% é de um outro empresário forte, é da Sandrinha. Então veja o seguinte, Ezequias, você é de sucesso porque você colocou uma loja e deu certo? Não. Eu sou de sucesso porque desde a minha infância venho desenvolvendo atividades que vêm dando resultado. Por quê? Algumas dificuldades tivemos ao longo do caminho? Sim. Porém, nós, com a dificuldade, aprendemos e deixamos de fazer o que dá errado para fazer o que dá certo. Então, eu me considero uma pessoa de sucesso. Outra pergunta importante: você nasceu em família de empresário ou operário? Eu costumo dizer que eu nasci numa família alfa de pai e beta de mãe, analfabeto. Minha mãe, ela sabe ler, né? Minha mãe, ela lê um pouco. Ela estudou, não estou me lembrado se até a segunda série ou até a quarta série. Meu pai, ele só sabe assinar o nome. Ele disse que estudar para ele é mais difícil do que arrancar toco. Eu sou da roça mesmo. Eu sei tirar leite de vaca, né? Eu sei capinar de enxada, eu sei cultivar no cultivador, eu sei dirigir carroça, eu sei botar água em tambor e tal, botar cangá em jumento, fazer cerca, eu sei tudo isso aí. Quer dizer, eu sabia, acredito que eu não deixei de saber, né? Eu sabia, então, se for necessário fazer em um determinado dia, eu farei assim. Um dia eu sonho em ser um fazendeiro, de repente eu posso estar fazendo. Mas eu considero o seguinte: meu pai é um homem empreendedor. Eu lembro, 92, 5 anos de idade, por volta dos anos 92, meu pai agricultor, e ele conta que chegou um dia no comércio para vender uma saca de feijão. E quando ele chegou lá para vender essa saca de feijão, o dono do comércio muito conhecido lá em Jaguaretama, o comércio do Raul, ele disse para ele que não queria o feijão, porque ele tinha muito, mas fosse vassoura ele queria. Olha a sacada de meu pai. Lá naquela região, na época, era normal as pessoas produzir vassoura somente no verão. Então tirava o olho de carnaúba, produzia as vassouras no verão, vendia e tudo mais. No inverno ninguém fazia isso. Então meu pai teve essa sacada, né? Ele começou, né? Ele não sabia fazer vassoura, quem sabia era a minha mãe, então ele veio para casa, comprou uma foice roçadeira para derribar o olho de carnaúba. Quando ele chega lá, minha mãe vai ensinar ele a fazer vassoura e ele começa a produzir vassoura. Então meu pai fez o quê? Ele começou a tirar a palha de carnaúba, no caso o olho da carnaúba, no verão, certo? Produzindo vassouras no verão e guardou para o inverno, na sala da nossa casa. Eu lembro que eu dormia encostado num montão de carnaúba durante o inverno, que o pai tinha guardado. Então, meu quarto, que era a sala, eu dormia na sala da casa, a sala era cheia de carnaúba, tinha só o canto de passar e colocar a minha rede. Então, eu dormia ali durante o inverno, o pai passava o inverno produzindo vassouras, e ele vendia vassoura o ano inteiro. Então, é um grande empreendedor. Hoje o pai abastece vassouras em Jaguaretama e também numa parte de Banabuiú. Ele é um dos maiores produtores, é o maior produtor de vassoura naquela cidade, naquela região. Então, assim, o que você aprendeu, né? Aqui é outra pergunta. Seus pais te ensinaram a empreender? Sim, meus pais me ensinaram a empreender, porém eles não diziam, eles ensinavam sem dizer. O que eles diziam? Meus pais diziam o seguinte, principalmente meu pai: meu filho, vai estudar para você ganhar dinheiro. Mas eu comecei a empreender mais ou menos aos 7, 10 anos de idade, quando minha mãe fazia cocada, que eu ia vender, levava para vender na escola, para vender a amigos. Eu comecei também vendendo na escola, comecei vendendo bombons, biscoito recheado e outras, assim, essa parte de bomboniere. Eu comecei a vender na escola, vendendo em casa. E aí meu negócio, ele quebrou pela primeira vez aí. Por quê? Porque o lucro, eu estava comendo o lucro. Comendo escondido, né? Os biscoitos recheados eu comia escondido. Então, eu quebrei a primeira vez porque eu comi meu lucro. Foi o meu primeiro empreendimento que quebrei, né? Assim, a outra pergunta, né? No caso, se meus pais me ensinaram, o que você escolheu? Empreender
o que você escolheu, Ezequias? Empreender ou estudar? Eu escolhi estudar, né? Meus pais, eles empreendiam, mas eles diziam para estudar. Então, escolhi estudar, né? Aí, nessa onda de estudar, eu tinha alguns desafios. Gostava de estudar, mas tinha 3 grandes desafios. Não parece, né? Mas se depois 3 grandes desafios: déficit de atenção, timidez e complexo de inferioridade. Ezequias, não parece? Não parece. Eu tinha déficit de atenção, então acho que convivo com isso ainda, déficit de atenção. Para mim aprender alguma coisa eu levo mais tempo do que outras pessoas normais. Eu tenho que estudar mais do que outras pessoas. Então, na escola eu tinha esse grande desafio. Para poder eu aprender, para poder eu passar nas provas, eu tinha que estudar mais do que os outros colegas. Às vezes algumas notas não eram tão favoráveis, então eu tinha que estudar bastante para poder obter a média, para poder ser pelo menos medíocre. A questão do complexo de inferioridade, isso abatia muito. Às vezes eu chorava na escola, ou entre amigos, os caras conseguiam alguma coisa, eu não conseguia. Os caras tinham alguns objetos que eu não tinha. Então, assim, aquilo me abatia um pouco, mas eu nunca deixei ser levado por isso. E a outra era a timidez. Ezequiel, você é um cara tímido? Sim, eu sou um cara tímido. Eu sou um cara tímido. Aí você pode se perguntar, mas como é que você é um cara tímido e faz esses vídeos, essas coisas todas, propaganda e tudo mais? Então, é aí onde está o desafio. O meu desafio é bater contra a timidez. Eu tenho que lutar. Por exemplo, o que você acha que aconteceu antes de eu gravar esse vídeo, antes de eu gravar todos os vídeos, né? Às vezes eu tenho dias que eu não gravo o vídeo porque eu não tenho coragem de gravar o vídeo, não tenho coragem de enfrentar as câmeras. O que é que eu faço? Você observou que raramente você vai me encontrar falando pausadamente, tranquilo. Por quê? Porque para mim conseguir vencer esse desafio, eu tenho que falar desta forma. E aqui vai embora a timidez. Eu começo a gravar na loja da Sacoleira logo mais ou menos assim. Loja da Sacoleira, o lugar certo de comprar barato. Passe aqui e confira todas as novidades. Se eu não fizer isso, eu não consigo gravar o vídeo. E às vezes eu faço isso 2, 3 vezes para poder começar o vídeo, para fazer aquela gravação e continuar, né, sem a timidez. Porque se eu parar, aí talvez Ezequias começa a gaguejar e vem uma frieza dentro de mim e aí eu não consigo gravar. Mas eu optei por estudar e esses foram os grandes desafios. Outro grande desafio, eu morava no sítio, na zona rural, naquela época tudo mais difícil. Nós não tínhamos o acesso que a gente tem hoje, material escolar. Eu lembro que a gente tinha um tio que ele morava na cidade, ele comprava arroz de 5 quilos e ele mandava para lá a embalagem, né, cortadinha, bem organizada. Então, a minha primeira bolsa escolar foi uma embalagem do arroz, 2 amores, ou era 5 amores, algo desse tipo. Então, aquela embalagem bem bonita, do arroz, bem organizado, entendeu? Minha tia cortava bem direitinho, a tia Mazé já faleceu, mas assim, foi a minha primeira bolsa escolar. Então, a partir daí a gente começou a estudar lá no sítio. A gente tinha essa dificuldade, porque a gente ia para a escola a pé, os nossos colegas, primos, toda a família, nós íamos para a escola a pé. E quando terminou o 5º ano, aí foi onde começou aquele projeto do Fundef e começou a ter carro para levar os alunos para a escola, o transporte escolar, material escolar. Então as coisas começaram a clarear, né? Foi melhorando, veio o sistema de TV naquela época e depois que termina o ensino fundamental nós vamos para o ensino médio. Então foi um outro desafio, algo vislumbrante para mim quando eu cheguei na cidade, em uma escola onde tinha muitos alunos, muitos professores, várias salas de aula no Instituto Imaculada Conceição, Jaguaretama, quando nós começamos a estudar na cidade. E assim, para mim foi um novo mundo, onde eu tive o privilégio de conhecer colegas, e eu me acompanhei a eles, que gostavam de estudar. Alguns eram filhos de pais professores, então assim, esses tinham no seu entorno era mais favorável para eles estudar, para eles aprender. Eles tinham sempre uma facilidade acima de mim. E eu enfrentei esse desafio e comecei a estudar, me acompanhei com esses jovens. Então nós gostávamos de estudar matemática, química e física. Biologia também, a gente gostava de estudar.
mas foi aí onde eu comecei a criar mais gosto pelo estudo. E alguns desses colegas hoje estão formados, tem um deles que trabalha na Marinha, tem outro que é contabilidade, tem outros que eu não sei mais que destino andam eles, outros trabalham gerente do Banco Nordeste, enfim, cada qual procurou seu rumo, isso já faz um tempão, eu raramente encontro eles. Encontrei o Wesley em Jaguaretama, agora me parece que no ano passado, e a gente trocou algumas ideias, né? Então eu vejo o seguinte, quando termina o ensino médio, eu vou para Quixeramobim, né? Eu vou embora para Quixeramobim. Foi aí onde eu tive duas opções que meu pai me deu, né? Duas opções. Eu ia para Quixeramobim para estudar, né? Procurar estudar lá naquela região. E meus pais disseram o seguinte: por que você não fica para a gente colocar um comércio para você e a gente vai ajudar? E eu peguei e disse: não, pai, o senhor disse que é estudar para ganhar dinheiro, esse negócio de comércio. Enfim, eu já tinha quebrado uma vez. Mas eu fui para Quixeramobim estudar, então eu fui morar em Quixeramobim, cheguei em Quixeramobim pensando que arrumava emprego facilmente, daí eu já era habilitado, né, tinha minha habilitação, motorista, categoria A e B, mas eu não encontrei emprego. Tinha curso de informática, mas não encontrei emprego. Então, lá em Quixeramobim eu tive o privilégio de conhecer a funerária Afame, que estava começando na época, a maior funerária de Quixeramobim hoje. Tive o privilégio de conhecer o Cristiano, a Nara e mais algum, a Afonsina e mais outras pessoas que trabalhavam naquela funerária, onde me deram o apoio, né? Me deram o apoio. Meu primeiro emprego não foi tão fácil, né? Eu chego lá na funerária, eu cheguei lá na funerária procurando esse emprego, eu levava uma carta do Cine e o rapaz fez a entrevista comigo, né? Depois um dia eu posso até contar bem melhor sobre essa entrevista que ele fez comigo, né? Quando ele me viu, eu lá do sítio, meio matuto, né? Você ter uma ideia, na minha casa não tinha televisão, então não tinha essa tecnologia que os jovens têm hoje. Eu só gostava de estudar e só estudava aquilo que estava nos livros que eu conseguia levar da escola. Não que os alunos do sítio sejam matutos, mas eu era matutão, né? Brabo. Então o que aconteceu é que quando eu fui para procurar emprego, olha o jeito que eu vou. Eu fui com a roupa meio maltrapilho, né? Eu tinha levantado, só fiz colocar, né? Tomei meu banho ali e tal, vesti uma roupa que não era bem adequada para quem vai procurar um emprego, coloquei um boné, devido à timidez, o boné, baixinho aqui, tampando quase os olhos. Quando eu cheguei lá, que eu fui procurar emprego, o Kennedy, ele fez a entrevista comigo, e quando ele fez a entrevista, ele me fez algumas perguntas, eu fui muito claro e objetivo nas minhas perguntas, nas respostas, né? Ele me fez uma pergunta dentro da área da matemática e eu respondi ele rapidamente, coisa que ele fez na calculadora. E quando eu respondi, ele disse: pô, tu é bom de matemática, né? Eu disse: eu gosto bastante, eu gosto de matemática. Quando eu respondi, ele disse: não, vamos fazer o seguinte, olha, você tira esse boné, você corta essas unhas, você vai vestir a farda da funerária e você vai levantar a cabeça e um sorriso no rosto e vem trabalhar com a gente. Olha só, eu vendi o plano de número 25 da funerária Afame, lá de Quixeramobim, ainda me lembro, o Bosco da Padaria, ali no bairro Maravilha, Quixeramobim, na entrada ali do bairro Maravilha. Foi o meu primeiro plano funerário que eu vendi, e quando eu saí da funerária Afame, eu vendi o plano de número 1025. Não que eu vendi meu plano na funerária, é que a funerária ao todo vendeu 1000 planos durante esse tempo. Eu passei por volta de 6 a 7 meses trabalhando nessa funerária. Então tive o privilégio de conhecer um pouco na funerária, e onde eu escutei a primeira palestra de motivação foi lá na funerária Afame, né? Daniel Godri, o Cristiano colocou pra gente, eu agradeço o Cristiano, eu estive na casa dele já uma vez, ele me recepcionou muito bem, me fez até uma compra na época de um produto valioso, eu fechei com ele uma venda de 17 mil reais, então assim, o cara é meu amigo, né? Se não é meu amigo, mas me considerou bastante, fez uma compra a mim de 17 mil reais. Então veja o seguinte, eu conheci pela primeira vez palavra de motivação, Daniel Godri, e aquilo ficou na minha cabeça, mas eu queria estudar, então eu fui atrás do meu objetivo, fui estudar. Então entrei na faculdade de matemática, fui o segundo colocado na seleção da UES, Universidade Estadual do Ceará, no caso a FECLESC, lá em Quixadá, Faculdade de Ciências e Letras do Sertão Central.
E eu fui a segunda pessoa selecionada pelo vestibular, e ali nós fizemos a faculdade de matemática. Então volta, aí vem aquele mesmo problema da timidez, do déficit de atenção, entendeu? E da complexo de inferioridade, né? Isso encaixou tudo no início da faculdade. Quando eu chego na faculdade, muita gente, eu fiquei perdido naquele novo mundo. As ideias dos alunos diferentes, tinha alunos bem mais evoluídos ali na faculdade. Então, um determinado dia, o professor estava ministrando aula, eu me lembro, não vou citar o nome do professor, mas ele estava ministrando a aula e eu com esse déficit de atenção, né? Minha esposa disse que parece que às vezes eu fico no mundo da lua. Eu não sou astronauta, mas às vezes eu vou para o mundo da lua. Então ele estava ministrando aula e eu parece que estava no mundo da lua. E passou lá e eu fiz uma pergunta óbvia. Caramba, quando eu fiz essa pergunta óbvia, o professor olhou para mim e ele disse, olha, Ezequias, se vê que não dá, vai criar galinha, vai vender ovo e vai plantar batata. Olha, para um déficit de atenção, complexo de inferioridade e timidez, naquele dia se eu pudesse, eu tinha fugido dali e tinha entrado na lixeira da escola. Menino, acabou comigo ali, os colegas olharam, riram, mas aí o professor muito sério, aí todo mundo calmou aí. Enfim, eu continuei estudando, aí foi muita luta. Ezequias, o que foi que você fez? Eu peguei todos os livros de matemática, o professor Evanginaldo me emprestou, me deu os livros de matemática. Eu comecei a estudar tudo de matemática da educação básica. Tudo. Ezequias, o que? Tudo. Eu comecei a estudar desde a primeira série, a quinta, foi o ensino médio todinho novamente, para poder conseguir acompanhar a faculdade. E aí tivemos o privilégio de terminar a faculdade de matemática, eu e mais mais de 30 alunos que entraram no curso de matemática naquele ano. Tive o privilégio de terminar a faculdade de matemática no tempo programado, eu e mais 2 colegas, o colega Everton, que hoje é professor em Fortaleza. Ele concluiu o mestrado em matemática, começamos a estudar o mestrado junto, mas eu abortei o mestrado ao longo do caminho, na realidade, e o Everton concluiu o mestrado. O Antônio, né, Antônio Freire, também colou o grau junto comigo. O Antônio Freire, hoje ele é tenente primeiro tenente em Quixadá, na Polícia Militar em Quixadá. Então, assim, foi um desafio enorme, mas eu terminei aí a faculdade de matemática. E qual foi o meu próximo desafio? Quando eu terminei a faculdade de matemática, aí vamos pensar agora num concurso. Por quê? Porque eu estou estudando. Eu continuei sendo professor antes de terminar a faculdade, eu já estava ministrando aula, né? Consegui começar a ministrar aula nas escolas lá em Quixeramobim, no Vigílio Távora, no Humberto Bezerra. E essas ministrações de aula me ajudavam bastante. Os professores, colegas professores nos ajudavam bastante, porque assim, uma coisa é você estar na faculdade, você aprender a teoria, e outra diferente é a prática. Então assim, a prática de sala de aula, eu tive que aprender muito com meus colegas de sala de aula, muitos diretores. Se eu for citar nome aqui, são vários, e eu vou acabar pecando, mas os diretores, os colegas professores me ensinaram bastante, nos ajudaram bastante. Ali em sala de aula, eu muito jovem, também tinha outros colegas professores jovens, e tinha os mais veteranos, mais experientes em sala de aula, então eles nos ajudavam bastante. Tivemos o privilégio de estudar ali em Quixeramobim. Uma das coisas que eu fazia, todas as vezes que eu entrava no primeiro ano em sala de aula, no primeiro dia de aula, eu contava a minha história. Não essa história desse jeito aqui, mas eu contava ela mais detalhada, né? Uma vez eu contei lá num ginásio do Humberto Bezerra, para todos os alunos, quando foi começar o primeiro dia de aula, para a plateia inteira, e até a Liduína era diretora, ela brincou comigo, ela disse, olha, tem o Pachecão e você é o Pachequinho, futuramente você vai estar dando palestra por aí. Aí eu me envaideci um pouco, né? Mas assim, um pouco de timidez, acho que aquela carinha de vergonha. Mas veja bem, então eu estava estudando e eu coloquei uma meta para mim. Eu terminei a faculdade de matemática, agora é uma outra pergunta aqui, qual a sua formação? Eu concluí a faculdade de matemática, depois eu fiz especialização em matemática financeira e estatística. Então minha formação hoje é especialista em matemática financeira e estatística e graduado com licenciatura plena em matemática. Então, quando eu terminei a especialização, eu coloquei uma meta. Olha só, eu gosto de metas. Eu gosto de metas e de correr atrás, objetivo e vai lá, em frente, né? Coragem. Coloquei uma meta para fazer o mestrado em matemática.
Surgiu o Profimate naquela época, programa de matemática profissionalizante, gratuito, e tinha uma bolsa de ajuda de custo. Quando eu fiz o mestrado, a minha bolsa de ajuda de custo era R$ 1.500. Eu fiz a primeira prova em Limoeiro do Norte, eu não passei. Eram 5 vagas. Depois nós organizamos um grupo. Alírios, professor Francisco Antônio, professor Everton, começamos a estudar e viemos fazer a prova de seleção para o mestrado em Juazeiro do Norte, mas nós não conseguimos passar dessa vez. E aí eu disse, no próximo ano nós passamos. A primeira vez eu não lembro nem a colocação, eu fiquei tão distante da primeira vez. A segunda vez a gente já melhorou um pouco na colocação, me parece que eu fiquei 200 e alguma coisa. E na terceira vez que nós fomos fazer a seleção do mestrado, tinha quase 500 pessoas inscritas para concorrer a 30 vagas, e tivemos o privilégio de passar entre os 25 primeiros. Se não me engano, o Everton ficou entre os 15 primeiros e eu fiquei entre os 25 primeiros. Enfim, olha, foi sensacional a alegria que eu tive no dia que eu recebi a notícia que tinha passado na seleção do mestrado. Corri para a casa do Everton e quando cheguei na casa do Everton, foi aqui assim sensacional, algo inexplicável. Nós estudamos muito, nós abrimos mão de muitas noites de sono, nós abrimos mão de uma férias inteira, um mês de julho inteiro estudando. Todos os dias, o dia todo. O que eu digo para você que é jovem, meu irmão, se você quer alguma coisa, não vem com mimimi, não vem com choro. Às vezes algumas pessoas passam lá na loja, aí vem procurar emprego, aí coloca algumas dificuldades, aí já descartou, já perdeu. Eu já não contrato mais. Se vier com mimimi para mim, não dá. Não dá porque não tem corpo mole. Para mim a vida não foi tão fácil, então assim, tem que ter coragem, tem que enfrentar. A vida, diz alguns ditados por aí, ou diz algumas pessoas por aí, né, ditado popular, que a vida é dura para quem é mole, mas a vida é mole para quem é duro, de enfrentar ela. Então veio o seguinte, quando foi no ano que eu determinei, graças a Deus tive o privilégio de entrar no mestrado, 2012, 2012 entrei no mestrado em matemática, e aí um colega me disse do concurso de Brejo Santo, eu morava em Quixeramobim, vinha todo final de semana para Juazeiro do Norte, fiz o concurso de Brejo Santo, vim embora para Brejo Santo, passei no concurso aqui, fui chamado pela prefeitura de Brejo Santo, vim trabalhar em Brejo Santo, e aí eu chego em Brejo Santo, conheço essa cidade maravilhosa, abençoada, e aqui com funcionário público, né? Trabalhando como funcionário público na prefeitura e no estado e com uma bolsa de R$ 1.500 de mestrado. Na época eu ganhava 4 salários e meio da época. Não, 5 salários mínimos na época eu ganhava, quando eu cheguei aqui em Brejo Santo. E aí eu fui trabalhar, mas depois me falaram de uma oportunidade de emprego ou de trabalho, né, de empreender. E eu conheci um amigo, e Otávio, ele me apresentou essa oportunidade de empreender e a gente começou a empreender. Tanto que eu comecei a empreender juntamente, né, com o emprego que eu tinha. Eu era professor e eu também era vendedor. Bom, ao longo da história, quando eu estava com 2 anos e 1 mês como professor concursado, já 7 anos como professor, ia fechar, 7 anos como professor em sala de aula, eu estava com apenas 2 anos e 1 mês concursado. O restante do tempo foi todo temporário. Nada garantido, nada seguro. Todo o início do ano tinha aquela preocupação. Será que eu vou ser contratado esse ano ou não? Tinha sempre aquele medo, aquele receio. Mas aí eu era 2 anos e 1 mês concursado, onde eu chego lá para a escola e eu disse para a diretora, eu vou sair da escola. A gente tentou fazer alguns acordos, mas eu não tinha passado ainda o tempo probatório, ainda faltavam 11 meses. Eu disse, não, eu não vou esperar 11 meses ministrando aula, eu quero empreender. E aí foi onde começou, retomada no empreendimento. Como foi a minha retomada no empreendimento? Comecei a empreender. Só que eu não guardei os conselhos de meu pai, que era um passo de cada vez. Cuidado, cautela. Foi onde eu quebrei pela segunda vez, depois de 2 anos somente no empreendimento. Estava aqui em Brejo Santo, 2 anos depois, só empreendendo, eu fui para o fundo do poço. Você sabe o que é o fundo do poço? Vou te explicar. Ezequias ganhava 5 salários mínimos quando chegou em Brejo Santo. Quando o Ezequias quebrou, eu fiquei devendo no Banco do Bradesco, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Itaú, e não fiquei devendo ao agiota porque eu vendi a minha casa e paguei a um deles, e o meu carro também foi vendido para pagar um outro agiota. E eu fiquei com uma bicicleta. É aí onde retoma a nossa vida como empreendedor. Por isso que eu disse que não é fácil.
Eu fico agora com uma bicicleta. Eu ainda tenho essa bicicleta? Tenho essa bicicleta, sim. Ezequias, quando você fica com uma bicicleta, como é que fica a situação? Fica difícil, horrível, porque os meus colegas olhavam para mim. Eu tinha estudado mestrado, mas como eu falei, eu não consegui concluir o mestrado, déficit de atenção, enfim. Mudei o foco, comecei a empreender, e quando eu comecei a empreender, eu abandonei um pouco o mestrado e acabei ficando reprovado no mestrado. Não concluí o mestrado em matemática. Mas o que acontece é que quando eu agora estava somente no empreendimento, tinha pedido demissão. A minha carteira tinha sido dada baixa. E aí eu não retomo, não tinha mais alternativa. Até pensei, mas graças a Deus, né, ainda bem que a Prefeitura de Belo Santo não fez acordo comigo. Ainda bem que eu não tinha terminado o estágio probatório, porque se eu tenho terminado o estágio probatório, eu tinha voltado ainda aí, quando eu terminei quebrando. Até procurei, mas eu tive alguma dificuldade, porque eu encontrei, os colegas conseguiram encontrar para mim a oportunidade para a sala de aula, mas assim, a questão do salário não era o mesmo quando eu era concursado, então se tornava mais difícil. Eu estava agora no fundo do poço sem nada. Uma esposa, um filho recém-nascido, morando de aluguel e sem transporte. Ezequias, o que você foi fazer? Eu falei com minha irmã, ela não tinha cartão de crédito e eu também não tinha nem cartão de crédito, não tinha crédito nos bancos. Foi aí onde minha irmã pediu o cartão de crédito emprestado de um amigo dela, né? Ele emprestou para mim. Eu comprei um aspirador de pó líquido. Isso, um aspirador de pó líquido. E eu fui lavar sofá. Era isso que eu fazia. Eu trouxe de Fortaleza esse aspirador de pó líquido e eu fui lavar sofá aqui na cidade de Belo Santo. Todos os dias eu saía com essa máquina de lavar sofá. Então comecei lavando o sofá de carro, lavando o sofá de casa, lavando o banco de carro, lavando o teto de carro, entendeu? Lavando o tapete e fui trabalhar. Não tinha outra alternativa. Eu tinha que colocar o pão dentro de casa. A situação foi difícil. Minha esposa compreendeu, minha esposa lutou comigo. Foi difícil também para ela compreender. Foi difícil para enfrentar esse desafio. Mas assim, quando esse desafio a gente estava dentro dele, eu conheci, na realidade eu não conhecia, eu tinha um primo que há um tempão, muitos anos que a gente não se falava, e eu lembrei de ir na casa desse camarada. Então eu peguei R$ 500 no limite do cheque especial, o último que tinha. Já estava estourado, eu estava devendo, e aí eu vou lá e tiro o restante, R$ 500, que tinha no limite do cheque especial, taxa de 13%. Eu peguei e fui lá uma viagem, fui pessoalmente ver ele. Eu fui para passar uma semana. Eu passei 3 dias. Ele sentou comigo e ele me mostrou e ele me falou de um mercado grandiosíssimo que era o mercado de sacoleira. E ele me contou a história dele. Quando ele terminou, eu disse, eu vou embora agora. Não, mas a tua passagem não tem problema, a passagem não está comprada, eu vou embora agora. Eu saí de Salvador, então eu peguei transporte em Salvador, e eu vim fazendo baldeação, vim de Salvador para Juazeiro da Bahia, de Juazeiro da Bahia peguei para... Não, vim de Salvador, Feira de Santana eu vim para Juazeiro da Bahia, aí eu vim para o Salgueiro, do Salgueiro prego aqui para Belo Santo, e eu passei 4 transportes, peguei mototáxi nessa estrada ainda, vim de Salvador para cá, ainda andei de mototáxi para poder pegar ônibus, sair de uma rodoviária para outra, enfim... Quando eu cheguei aqui, eu fiz outra loucura grande. Eu não fui agiota, mas eu tinha uma coisa certa. Se eu comprasse, era para pagar. Então, assim, eu cheguei num cara e eu disse para ele, meu irmão, eu preciso de uma grana. Quanto, Ezequias? Eu preciso de R$ 1.000. Eu peguei R$ 1.000 a 10%. Onde eu fiz a primeira compra de lingerie na Estilosa. R$ 1.000. Comprei lingerie na Estilosa, comprei 100 conjuntos, eu consegui mais R$ 100, eu juntei, era R$ 11, 100 conjuntos, né? Deu R$ 1.100. Eu peguei R$ 1.000 emprestado a juros de 10% e fui trabalhar. Então o que era que eu fazia? De manhã eu lavava sofá,
e à tarde eu ia com minha esposa fazer essas entregas de lingerie, a gente foi trabalhando. Foi aí onde começou a ideia da sacoleira. Eu colocava, era quiteiro, colocava para 45 dias, depois coloquei para 60 dias, e aí a gente foi trabalhando e foi lutando depois de um certo tempo. O mesmo primo meu, ele disse assim: Ezequias, olha só, tem um negócio bom de dar dinheiro, você ganha dinheiro todos os dias. Eu disse: o que é, cara? Me diz logo. Ele disse: banca na feira. Como assim, Ivan? Ele disse: tu pega a tua mercadoria, vai para a feira e vende à vista, cara. Dá dinheiro. Eu disse: cara, como é que faz? Arruma uma banca, arruma um jeito. Meu irmão, eu corri, eu comprei uma banca usada. Cheguei a uma amiga, comprei essa banca usada, coloquei na feira, e aí lá vai o Ezequias tímido. Como era que a minha timidez passava? A minha timidez só passava quando Sandrinha chegava na banca. Quando Sandrinha chegava na banca, com dificuldade também, nós começamos a vender. Eu preferia que vendesse a desconhecidos. O meu sonho é que meus amigos não passassem e me vissem na banca. Estava lá eu com minha esposa, e eu era concursado da prefeitura, conhecido entre os colegas professores. Tinha feito mestrado em matemática, cheguei quase no final, não reprovei porque eu mudei de direção, mudei de destino. E os caras olhavam para mim, quando os caras olhavam para mim, eu dava vontade de fugir. Mas eu gritava todos os dias, 5 horas da manhã: chega pra cá que aqui tem novidade. Loja, Banca da Sacoleira. Na época já era Banca da Sacoleira. Banca da Sacoleira, o lugar certo de comprar barato. Chega pra cá que aqui tem novidade. 5 horas da manhã eu estava gritando, todos os dias, gritando. E aí minha esposa vinha, às vezes ela ficava com vergonha também, pedia para me parar de grito, mas era a única forma que eu tinha de vencer a timidez, o complexo de inferioridade que estava batendo forte em mim agora, certo? E agora, gritando, superava tudo isso, gritando. E aí começou a vender e foi dando certo. E aí eu disse: cara, eu vou parar de vender fiado, eu vou vender só à vista agora. Aí eu comecei vendendo só à vista. Então nós começamos a fazer um trabalho brilhante, conhecemos muitas sacoleiras, parceiras nossas. Você que é sacoleiro, o que eu digo? Às vezes é difícil, mas é enfrentar o desafio e ir aprendendo, sempre dando novos passos e passos maiores, mas passos mais inteligentes. Então, quando a gente teve a primeira oportunidade, foi interessante a primeira oportunidade. A primeira oportunidade eu estava lavando o sofá na casa do corretor de imóveis, e quando eu lavava esse sofá, eu conversava com ele, né? Eu dizia para ele que eu tinha uma banca na feira, que eu entregava mercadoria para a sacoleira. Daí eu comecei a dividir, uma parte da mercadoria eu entregava para a sacoleira e outra parte eu vendia na banca. E à tarde eu lavava o sofá. A feira funcionava até meio-dia, 2 horas da tarde eu já estava pronto para lavar o sofá. E aí eu disse para ele: cara, meu sonho é uma loja. E aí um dia surgiu o prédio, e no dia que surgiu o prédio, minha esposa viu o prédio fechado, disse: vai lá. Eu corri lá, o cara disse: o aluguel do prédio é R$800. Eu disse: ei, posso não. Não posso, R$800. O que é que você vai fazer? Ezequias, minha esposa disse. Eu disse: não, vamos fazer o seguinte, pedi a ele para deixar por 600. Chego lá, tento negociar por 600, disse: cara, não. Eu vou conversar com a dona para deixar por R$700, agora tu tem que responder isso agora pela manhã. Porque à tarde vem outra pessoa olhar. Eu disse: fechado, eu vou ficar com o prédio pelos R$700. Quando eu disse isso, o mundo desabou sobre mim. Eu disse: e agora? Eu pago o aluguel de uma casa, 400, como é que nós vamos fazer? Minha esposa teve a brilhante ideia. Sandrinha disse: nós vamos fazer assim. Nós vamos pegar nossas coisas, a nossa mercadoria é pouca, e vamos colocar dentro do prédio, nós vamos morar lá. Abrimos mão de uma parte dos móveis que nós tínhamos, vendemos uma parte dos móveis, pegamos a mercadoria, a banca que nós tínhamos, colocamos a banca dentro da loja. Se tu vê o vídeo de inauguração, eu com muita vergonha, no dia da inauguração da loja, nós vendemos R$185 no primeiro dia de inauguração da loja. A loja com pouquíssima mercadoria, mas nós fomos batalhar. Olha que interessante, algumas pessoas diziam que esse cara não vai ter condição de pagar o aluguel dessa loja. E aí, nesse momento, aí eu já tinha feito um empréstimo, já tinha comprado um carro, já estava fazendo, né, as feiras na cidade vizinha. Minha esposa ficava na loja vendendo durante a semana e eu ia fazer feira nas cidades vizinhas. Eu colocava a banca no carro e eu montava a banca nos bairros, nas cidades.
E eu saí gritando com uma corneta: carro da Sacoleira, o lugar certo de comprar barato. Vem cá, vem ver, vem conhecer as novidades. Está passando na sua rua agora. O carro da mercadoria mais barato. Não perda essa oportunidade. Corre para cá. Está cheio de gente. Não atropela não. Tem peça para todo mundo. Dá para todo mundo. Pega a fila, pega a fila. E aí as pessoas chegavam, começavam a comprar e eu fazia a festa. Fazia a festa, e aí a gente foi crescendo, foi batalhando, foi lutando, e a loja foi aumentando. Depois eu parei de fazer feira e vim ficar somente dentro da loja com minha esposa, lutando dentro da loja da Sacoleira. E aí foi onde eu conheci algumas pessoas que ajudaram bastante, o nosso colega Luiz, meu amigo Luiz. Depois eu vou gravar aqui um vídeo com ele. Ele me ajudou bastante, só isso aqui, melhora os seus vídeos no YouTube. Eu tenho até que melhorar essa gravação aqui, eu tenho até que melhorar cada dia os meus vídeos no YouTube, mas eu comecei a melhorar a divulgação no YouTube, a divulgação no Instagram, e aí foi onde a loja da Sacoleira começou a expandir, começou a evoluir. Eu digo que o primeiro ano nosso, ele foi somente para montar a loja da Sacoleira. Montar. Nós começamos a loja da Sacoleira quase sem mercadoria. Deixa eu te revelar, R$3.500 nós abrimos a loja da Sacoleira. Hoje a loja da Sacoleira deve ter mais do que R$35 mil de mercadoria. Começamos com R$3.500. Então veja o seguinte, foi um desafio, minha esposa cooperou muito, hoje a gente já tem funcionário, a gente já ajuda pessoas e temos vários parceiros da loja da Sacoleira, pessoas que compram em atacado para revender e ganhar dinheiro. Enviamos mercadoria para todo lugar do Brasil, assim a gente consiga ajustar aí. Às vezes o frete não compensa e aí a gente... Não compensando o frete, a pessoa procura um outro destino, um outro local. Mas assim, se o frete compensa levar a mercadoria para a sua cidade, a gente pode te ajudar. Essa mercadoria chegar até você e você ganhar dinheiro. Hoje nós enviamos mercadoria para o estado do Pará, para o estado de Minas Gerais. A gente envia também para o estado de Pernambuco, a gente envia muito para o estado do Pernambuco. A gente envia mercadoria aqui para outras cidades do estado do Ceará, principalmente. Entendeu? Então veja o seguinte, enviamos para o estado da Bahia. Então assim... qual é o nosso sonho? O nosso sonho é melhorar o nosso atendimento, abranger a mais sacoleiras, nosso foco é sacoleira, né? Nosso objetivo. Presencial, nós temos um varejo esplêndido, maravilhoso, um atendimento show para o varejo, mas o nosso sonho é outra loja da Sacoleira, é a segunda loja da Sacoleira. Esse sonho ele está nascendo, da segunda loja da Sacoleira. E a minha mensagem para você que é empreendedor, nunca desista do seu sonho. Replaneja, repensa, refaz, descobre onde você errou e admita o seu erro. Não ponha a culpa em ninguém. Se você errou, o culpado é você. Simples assim. Então você corrige e você corre atrás. Se fosse muito fácil, todos fariam. Sucesso! Se quiser deixar mais perguntas, pode fazer, que nós responderemos depois. Mas se inscreve no nosso canal, dá o like no nosso vídeo e vamos divulgando que mais pessoas podem ser abençoadas pelas nossas informações. Loja da Sacoleira, o lugar certo de comprar barato. Passe aqui e confira todas as novidades.